Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 3 de outubro. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o nosso comentarista, o cientista social Leandro Besseneri. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. Bom dia aos espectadores. Já estávamos saudosos da sua presença aqui na bancada. Semana passada eu não pude estar presente, mas agora estarei aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E nesta edição, crise no Senado atrasa a votação em segundo turno da reforma da Previdência. STF aprova a tese que pode anular sentenças da Lava Jato, mas adia a aplicação. Ministério da Agricultura suspende 32 marcas de azeite de oliva fraudados. Brasil tem queda de 22,4% nas mortes violentas nos 7 primeiros meses deste ano. RM Vale registra superávit de 3 bilhões de dólares em 2019. Senado aprova o empréstimo de 60 milhões de dólares para Jacareí. Quadrilha monitorava policiais com câmera em Guaratinguetá. E uma entrevista com a assessora de investimentos, Luciana Iquedo, que vai falar sobre a importância da participação na mulher no mercado e na vida financeira. E é claro, você pode participar, porque nós estamos ao vivo e a sua participação é muito importante. Já pensa aí nas suas questões, que logo mais tem entrevista com Luciana Iquedo. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. E a Previdência vai atrasar. O plenário do Senado concluiu a votação em primeiro turno da proposta PEC que altera as regras da Previdência. Às 15h42, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, proclamou a rejeição do último destaque do Partido Rede, por 52 votos a 20, e encerrou a sessão. Em 2 dias de sessão, o único destaque aprovado foi o que retirou a restrição do abono salarial apenas para quem ganha até R$ 1.365. Com a aprovação do destaque, o abono salarial continuará a ser pago aos trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. A restrição do pagamento do abono salarial geraria economia de 76 bilhões de reais ao governo nos próximos 10 anos. Segundo o Ministério da Economia, o Senado ainda precisa aprovar a PEC em segundo turno para que a reforma da Previdência comece a valer. Davi Alcolumbre afirmou ontem que a conclusão da votação da reforma da Previdência poderá ficar para a segunda quinzena de outubro. Inicialmente, ele havia dito que a PEC seria votada entre o dia 1º e o dia 15 deste mês. Mas, com o atraso na tramitação, o senador admitiu que o prazo pode mudar. Um dos motivos que podem gerar esse atraso: durante a sessão de ontem, líderes partidários condicionaram a votação do segundo turno da reforma à aprovação de pautas do Pacto Federativo. Entre as propostas que compõem o pacto estão a distribuição dos recursos do pré-sal, o repasse de recursos do Fundo Social referentes à exploração do petróleo e recursos de estados e municípios referentes à União. Leandro, uma novela que tende a se esticar se mais uma vez, por vieses políticos, não houver acordo. Como é que fica essa Previdência? É uma situação realmente difícil, porque o país, de fato, ele necessita de uma reforma.
né? E eu, particularmente, não acredito que seja essa a reforma. Eu não acredito que os privilegiados do nosso país sejam aqueles que ganham R$ 2.200. Entendeu? Eu acho que tem que haver uma série de correções, de distorções que existem no modelo atual, porém, o caminho em que isso está sendo feito, eu acredito, meu ponto de vista, não é o mais correto, né, nesse sentido. Porém, todos esses trâmites e toda essa burocracia, essa questão da aprovação, aprova ou não aprova, toda essa politicagem que ocorre por trás é uma coisa natural, só que isso tem consequências para o país, porque ontem, por exemplo, a Bolsa de Valores puxada por tendência internacional, pela questão de investigação dos bancos, não foi só a questão da reforma da Previdência, né? Mas também influenciada por isso, que é uma reforma desidratada, porque o governo mandou uma reforma que prejudicava muitos trabalhadores, uma reforma muito rigorosa e que depois ela foi sendo amenizada, foi sendo desidratada. Dessa forma, o mercado, enfim, não enxergou isso de forma muito positiva, ainda mais com essas demoras. Ontem a Bolsa de Valores caiu quase 3%. E no mundo inteiro ela caiu também, não foi só por conta disso, como eu ressaltei anteriormente. Mas é importante que exista uma previsibilidade nessas ações, né? Então a gente fica nesse jogo político que não sabe quando que isso vai ser aprovado, se vai, se não vai. Enfim, isso é prejudicial para o país, isso é prejudicial para os investimentos, né? E como eu disse anteriormente, eu acho que a gente não pode se conformar e achar que quem ganha R$ 2.200 por mês é um privilegiado. A gente tem empresários aí devendo bilhões para a Previdência, a gente não vê nenhum tipo de empenho do governo em cobrar esses devedores, né? Então eu acho que deveria começar por aí, começar por quem deve mais, começar por quem está prejudicando mais o sistema, que não são os trabalhadores, os seletistas, né? O pessoal, os trabalhadores do setor privado. Isso daí está muito, a questão da Previdência muito influenciada pelo setor público, que o governo disse tanto que ia combater e que acaba não tirando privilégios de uma série de setores, como por exemplo os militares e o judiciário, né? Então tudo isso influencia a Previdência. Então não é uma questão simples, eu acho que tinha que ter havido um debate muito maior com a população, que de fato é quem de fato vai sofrer as consequências disso, não teve debate nenhum com a população, isso simplesmente foi enfiado goela abaixo pelo governo e agora está nessa enrolação aí que trava, de fato, as perspectivas futuras do país, né? Não tem dúvida. E ontem nós mencionamos aqui no jornal um fato bem, creio eu, bem relevante e bem importante. A reforma da Previdência é uma agenda de Estado. Sim. A política existe sim. Agora, o condicionamento ao trâmite da Previdência, aprovação ou não, discussão, PEC, não sei o quê, condicionada ao que vai ser dado ao político para que ele possa fazer, é uma condição muito grave. E isso já tem se espalhado pela população, pelo eleitor. Ele fala assim, espera um pouquinho, nós temos uma agenda que é absolutamente prioritária, a condição de sobrevivência para o Estado brasileiro, que é a reforma da Previdência. E fica um jogo político que a população já tem sentido e os próprios políticos já sentiram que a população não está achando tão interessante este jogo político, porque não seria a hora, né? Se a gente pensar, por exemplo, essa questão, né? Não é que a reforma da Previdência é uma questão... De fato, o Estado brasileiro necessita fazer ajustes nessa Previdência constantemente. Conforme o cenário demográfico e econômico do país vai se alterando, a gente tem que fazer esse tipo de reforma, tem que fazer ajustes, isso é normal. Você antes tinha um emprego que você ganhava 10 mil, hoje você está no emprego que você ganha 6, 7 mil, então você faz um ajuste ali nas suas contas, isso é normal. Super normal você fazer isso, né? Se você está ganhando a mais, a mesma situação. Você ganhava 5, agora você ganha 10, você pode, né, comprar mais uma coisinha, viver de um padrão um pouco mais elevado, enfim. Isso aí é normal você fazer ajustes de acordo com isso, né, com a situação atual. Agora, a gente tem um país que está envelhecendo, uma crise econômica que persiste desde 2014, tem 3 governos já que passaram e o negócio não se resolve, a economia ela não sai finalmente desse ciclo de crescer pouquinho, não reage, não tem... Então, assim, é muito complicado. Então, a gente teve reforma da Previdência no governo Fernando Henrique, a gente teve reforma da Previdência no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, a gente teve alguns ajustes. E agora, a gente tem no governo Bolsonaro também algumas reformas, né? Tentando melhorar isso. Agora, o que eu ressalto, o que eu sempre digo, existem setores que são, de fato, privilegiados. Nós temos os militares, nós temos o judiciário, entendeu? E a gente tem os empresários que devem bilhões para a Previdência. E esse pessoal, com eles, não pode mexer. Mas com o povão mais humilde, aí a gente mexe, a gente prejudica. Aí o privilegiado é o que ganha R$2.000 e não o que ganha aí milhões e milhões e milhões e que deve isso. Então, assim, eu acho essa visão totalmente incoerente.
entende? Por parte do governo. Então, pô, vamos cobrar de todo mundo? Então é todo mundo igual, mas não. Então eles se dizem, um governo liberal, que é contra aí, o maior medo do Bolsonaro é o comunismo, o comunismo e tal, mas não trata as pessoas com liberdade, não trata as pessoas, entende? Com uma liberdade econômica, não, protege determinados setores da economia, determinados setores do funcionalismo público de acordo com o seu interesse, então isso é muito complicado, então é uma reforma que acaba aparecendo, né, e acaba se tornando injusta e prejudicando justamente quem ganha menos e as pessoas menos favorecidas da sociedade. Né? Bom, mas um ponto é comum. Há de se ter essa reforma, porque senão o Brasil não vai. Então vamos aguardar, né? Sim, tem que ter uma reforma. Mas eu acho que ela deveria ter sido mais melhor discutida. Sim. Vamos aguardar, né? E o que você tinha acabado de falar aqui, a Bolsa de Valores reage também à reforma da Previdência. A Ibovespa fechou ontem em queda de 2,9%. Dentre os motivos elencados pelos especialistas está a reforma da Previdência. Segundo eles, a retirada do destaque do abono salarial, que reduziu a economia da Previdência em quase 76 bilhões, diminuiu a expectativa dos investidores, fazendo os números, claro, despencarem. Os outros motivos para a queda são a Operação Lava Jato da Polícia Federal, que apontou que contas abertas em bancos foram usadas para lavagem de dinheiro, e a baixa do dólar devido à guerra comercial entre Estados Unidos e China. E o Supremo Tribunal Federal informou na noite de ontem que foi adiado o julgamento que definirá em quais situações pode haver anulação de sentenças de processos em que há réus delatores e delatados. O julgamento estava previsto para a sessão desta quinta. Não há nova data para a votação do tema. Ontem, os ministros decidiram por 7 votos a 4 que as alegações finais de réus delatores têm de ser apresentadas antes das alegações dos réus delatados, a fim de se assegurar o amplo direito de defesa. Nos processos da Operação Lava Jato, delatados e delatores apresentaram as alegações ao mesmo tempo, o que, em tese, pode levar à anulação das sentenças. Segundo o STF, o julgamento foi adiado porque ministros faltarão à sessão desta quinta. E o presidente do Supremo, Dias Toffoli, entende que, para a análise desse caso, o Supremo precisa ter composição completa. Pois é. E o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou ontem que, em tese, toda decisão que impeça o compartilhamento de dados pode contrariar a obrigação do servidor público, que é de informar as autoridades sobre eventuais irregularidades. Ele deu a declaração ao ser questionado pela repórter da Globo, Isabela Camargo, em entrevista exclusiva sobre o compartilhamento de provas entre órgãos de controle, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e o Ministério Público. Abre aspas para Augusto Aras. É natural que todo e qualquer agente público comunique às autoridades competentes os fatos ilícitos, principalmente os delituosos de que tenha conhecimento em razão do seu ofício ou não, afirmou Aras. Em 16 de julho, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a suspensão de todas as investigações em curso no país que tenham como base dados sigilosos compartilhados pelo COAF sem autorização prévia da Justiça. A decisão atendeu a pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. Só que tem algum interesse pessoal dele nisso daí? Pô, é brincadeira um negócio desse daí, né? Então, assim, a gente vê senadores tentando impedir investigações, usando argumentos. Se não deve nada, entrega tudo ali. Fala, não pode me investigar tranquilamente, não tem problema nenhum. Quem não deve, não teme, já diria o ditado, né? Então, isso aí. Vamos aguardar? Vamos aguardar. Vamos aguardar, pois é. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã de hoje 3 pessoas em operação que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
Entre os presos está Elaine de Figueiredo Lessa, mulher do sargento reformado da PM Rony Lessa, acusado de ser o assassino. As acusações contra os presos são de ocultação de provas, porte de arma e associação criminosa. O Brasil registrou queda de 22,6% nas mortes violentas nos primeiros 7 meses deste ano, em comparação ao mesmo período de 2018. Os dados são do Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1. O monitor da violência aponta que foram 24,4 mil mortes por assassinato e que todos os estados do país apresentaram redução de mortes no período. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, atribuiu a queda no número de mortes violentas a esforços de governos locais e do governo federal. Os dados do G1 contabilizam as vítimas de homicídios dolosos, incluindo feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Estes casos compõem os chamados crimes violentos, letais e intencionados. Presta atenção agora, olha só. O Ministério da Agricultura suspendeu a venda de 32 marcas de azeite de oliva fraudados. Segundo o governo, a maior parte das fraudes foi feita com a mistura com óleo de soja e óleos de origem desconhecida. O governo também alertou sobre a possibilidade de os consumidores encontrarem lotes das marcas proibidas em mercados. Caso o consumidor tenha comprado um azeite que foi retirado de circulação, o PROCON orienta que ele peça o reembolso diretamente no estabelecimento onde fez a compra, apresentando, claro, a nota fiscal e o produto, também, claro, sem violação. Que absurdo, hein? E esse tipo de coisa vem acontecendo há bastante tempo, né? Aí pelo menos a cada 6 meses surge uma nova lista, né, desses produtos que são adulterados, que são falsificados, e alguns produtos não são nem próprios para consumo humano. Então, assim, óleos desconhecidos. Exatamente. Que é isso? Exatamente. Então é uma situação muito grave, né? E o pessoal tem alguns grupos que eles pegam óleos aí, qualquer tipo de óleo, invasam nas embalagens e aí vendem e distribuem isso nos estabelecimentos comerciais, né? E acho que os estabelecimentos deveriam também ter um cuidado maior ao aceitar essas marcas, não tem a menor dúvida, totalmente desconhecidas, totalmente sem nenhum tipo de laudo, né? Mostrando que o produto é de qualidade, né? Nossa, nem Porque isso daí é um risco para a saúde pública. A gente não sabe o que isso pode gerar, né? Fiscalização tem que ir para cima deles mesmo. Você que compra, a gente fica perdido mesmo, porque cresceu exponencialmente a variedade de marcas. Exatamente. Aí. Muita atenção, porque me chocou ler isso aqui. Mistura óleo de soja com óleos desconhecidos. Nós estamos tomando etanol, então, daqui a pouco. Pelo amor de Deus, muito cuidado. Nós vamos para o rápido comercial e na volta tem, claro, o Tempo com Caio Souza e a entrevista que eu falei na chamada desse jornal. Já em nossos estúdios, Luciana Iquedo, assessora financeira, que vai conversar com a gente e principalmente com você, mulher. E claro, a sua participação é pra lá de bem-vinda e também importante. Rápido comercial e já voltamos. Pois aí, dos altos da Cassiano Ricardo, nuvens esboçam no céu azul. Bonito isso, hein? Bonito isso. Ficou bonito, hein? Daqui a pouco vou embora, só fica o sol. Nossa senhora, nem me lembro. Pois é, e para saber como é que vai ficar esse tempo, nós temos que perguntar para ele, né? Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. O tempo nessa quinta-feira seguirá com bastante calor aqui na nossa região. Mas uma pequena mudança na configuração do vento pode fazer com que o dia tenha um pouquinho mais de nebulosidade do que nos outros dias, né? Fica aquela nebulosidade fina, que não vai deixar o céu tão azul assim. Mas as temperaturas máximas ficarão na casa dos 31 graus no Vale do Paraíba, 30 na capital, 30 também no litoral norte e 20
e 5 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje e a umidade relativa do ar seguirá a níveis críticos, abaixo de 40%. Então fazer um alerta aí para lembrar, as pessoas lembrarem, né, de beber bastante água e evitar exercícios físicos, principalmente na parte da tarde. Essas condições de tempo, né, de sol e calor, devem permanecer durante a sexta e o sábado, mas no final do domingo a tendência é de aumento da nebulosidade e pancadas de chuva. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, obrigado a todo mundo aí do Tempo Vale. Tá aí, parece que vai esquentar, vai ferver mesmo uma coisa aqui, né? Vamos ver se não vai virar o tempo no final de semana, e aí ficar chuvoso, né? Ficar nebuloso. Mas final de semana pode, porque daí é gordice e Netflix, pronto, né? Pois é, uma recomendação: baixíssima umidade relativa do ar, não esqueça de beber bastante água e, claro, oferecer muita água às crianças, isso é muito importante, tá? Nós temos o prazer hoje de receber a assessora de investimento Luciana Iquedo, e um tema realmente muito importante. Em tempos em que a economia não é o que se espera, é necessário se preparar e principalmente saber quais são as possibilidades, as melhores possibilidades para cuidar do seu suado dinheirinho. E aí tem um viés muito importante, não é, Luciana? Seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui. Bom dia, Glauco, bom dia, ouvintes da SP Rio. É um prazer enorme estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão relevante. Pois é, Luciana, um prazer tê-la aqui também. Luciana, existe, não digo um tabu, mas existe aí uma tendência que diz que investimento é coisa de meninos, quando na verdade não, né? É absolutamente imprescindível, necessário e factual, porque já acontece bastante também, que as mulheres tenham uma presença dentro do mercado financeiro, fazendo as suas transações financeiras de uma maneira a garantir a sua própria independência e, claro, ter a mesma atuação que os meninos. É assim mesmo, né? Exatamente, é assim mesmo. Hoje é um momento em que a gente precisa viver aí um protagonismo financeiro cada vez mais intenso. No primeiro bloco, vocês falavam da reforma da Previdência, que é algo que vai exigir de cada um de nós, especialmente dos mais jovens, que se assuma esse protagonismo e se comece a cuidar cada vez mais cedo das finanças, que a gente não vai ter mais como depender só do INSS, só do governo, para que essa aposentadoria aconteça, essa independência financeira venha cada vez mais tarde. Então, independente de falarmos de meninos ou meninas, o quanto antes, né, a gente começar a ter essa preocupação e começar a guardar um pouquinho daquilo que a gente ganha para o futuro, menor será o esforço de poupança que a gente precisa fazer ao longo da vida. E os juros compostos, Glauco, ele tem um efeito que ele é avassalador, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, quanto antes a gente... são avassaladores, de qualquer lado que a gente se posicione, como devedores ou como investidores. E o investidor, quando começa cedo, ele começa a ter uma repercussão muito positiva ao longo da vida e vai ter uma tranquilidade garantida para o futuro. Quando a gente fala especificamente de mulheres, toda essa questão de ser algo de meninos é uma realidade, né? Eu estou no mercado financeiro há muitos anos, tenho mais aí de 2 décadas de formada, né? Que beleza, ótimo. De graduação. E toda mulher que trabalha no mercado financeiro ao longo do tempo, se ela não percebeu nenhum tipo de discriminação, ela devia estar ali muito distraída, porque era uma realidade. Então, durante muito tempo, até os eventos do mercado financeiro, as mulheres estavam lá servindo café, entregando brindes, né? Nossa, que coisa triste isso. Triste. Com muito pouco protagonismo. E essa semana a gente está aqui na Semana Mundial do Investidor. Então, essa semana é a semana que no mundo a gente trata aí de investimentos e da figura do investidor. E na terça-feira dessa semana, foi a primeira vez que eu, na minha vida, participei de um evento no mercado financeiro só de mulheres. Que bacana. Em que as interlocutoras eram mulheres e as investidoras mulheres. Então, é um tema que se faz cada vez mais presente.
As mulheres aí são mais do que metade da população, trabalham, geram renda, mas muitas vezes a gente tem essa questão cultural, né? Só depois da década de 60, até a década de 60, a mulher não tinha autorização para ter uma conta bancária sem autorização do marido ou do pai. Então tinha que ter ali um homem. Nós estamos falando da década de 60, não é Não faz tanto Não é tempo Não faz assim. tanto tempo. Não faz tanto tempo assim. É agora, né? Então, assim, tem uma questão da maternidade que é importante, então é físico, existe uma pausa na carreira para que se possa exercer o papel da maternidade. Então, muitas vezes, por ter que exercer um papel ali triplo, muitas vezes, casa, trabalho e filhos, né? Sobra menos tempo para falar de Luciana, outras deixa eu pegar uma coisas. carona com isso que você Claro. achei muito, muito legal, muito pertinente também. E falando especificamente das mulheres, Sim. já passou tudo isso, elas têm uma atuação muito forte no mercado hoje, mas elas têm também uma coisa que eu acredito que seja muito interessante para o mercado. A mulher por si só tem aquele ar, não vai aqui nenhum demérito, por favor, de dona de casa. Sim. Ela é capaz de fazer um gerenciamento quase que naturalmente. Sim. Isso talvez, pergunto para você, talvez seja mais uma qualidade que leve as mulheres a serem ótimas assessoras financeiras e aquelas pessoas que lidam com a finança. Isso um primeiro momento. E o segundo que eu queria falar com você, perguntar para você, é que existe uma áurea de que investimento, eu preciso ter muito dinheiro para investir. E você colocou muito bem que se eu começar agora, eu não vou ficar dependendo só disso que está acontecendo da Previdência. Pode-se começar com pouco, porque o juro composto vai colaborar com você, né? Vai, então eu vou começar de trás para frente a responder a questão, Legal. né? Às vezes existe um mito que é preciso ter muito dinheiro para Exatamente. começar a investir, é o contrário. Se eu invisto de maneira consistente e recorrente, não adianta eu colocar aquele valorzinho hoje, esquecer e nunca mais colocar, eu preciso ter consistência, né, nesse processo. É um processo para que haja um recurso muito maior no futuro, para que eu tenha bastante dinheiro no futuro. Então eu preciso começar e insistir no processo. A segunda questão que você bem trouxe, a questão da gestão da casa, e a gestão da casa ela envolve a gestão orçamentária, Não tem a menor gestão dúvida, de né? budget, né? Que é a mesma gestão, é claro que com um pouco mais de sofisticação que a gente precisa fazer às vezes numa empresa, a gente precisa fazer em relação à própria conta financeira. Então, esse talento para gerir finanças e dizer que números tem algo a ver com gênero, não tem, não é para todos. A matemática é para todos, né? Então, eu preciso aprender ali a primeiro gastar menos do que ganho. A questão cultural e a mulher, ela precisa encarar também isso de uma maneira muito forte. No mercado de trabalho hoje, e você colocava, né, os R$ 2.200 de média, e ele é uma média por quê? Porque os homens ganham mais e as mulheres ganham Exatamente, menos. sim. Então a gente ainda, enquanto mulheres, com igual qualificação, exercendo a igual função, a gente ganha 75% do que os homens ganham. Isso é uma realidade. Na nossa região, empresas que eu trabalhei, isso é uma realidade. É uma Eu realidade. vi uma pessoa exercendo o mesmo cargo, com a mesma qualificação, e a gerente mulher ganhava menos do que o gerente homem, sem motivo. Você fala, mas qual que é o motivo? Ninguém sabe Infundado. explicar. Outro dado é que as mulheres ainda vivem mais 8 anos que os homens. E aí o terceiro fator é menos tempo, porque também existe uma dedicação maior da mulher para casa, ainda que hoje, né, na maioria dos lares a gente tem uma participação muito presente dos homens nas tarefas domésticas, mas a mulher também trabalha em média 8 horas mais no lar do que os homens. Então a gente tem aqui uma combinação de 3 fatores que faz com que as mulheres tenham que despertar logo essa gestão financeira. Perfeito. A gente ganha menos, trabalha mais, envolvendo aí a dupla ou tripla jornada e vive mais. Então, se eu não começar a cuidar muito bem e ter uma eficiência financeira, eu vou ter um problema, porque eu tenho menos tempo, Sem dúvida. né? E preciso ter mais dinheiro na reserva porque eu vou viver mais. Então tem uma tendência de que os lares eles sejam geridos por mulheres ao longo da vida. Não tem dúvida. E, Luciana, eu vou fazer só uma parte aqui, eu agradeço a participação aqui do Rafael Douglas Silva, que manda bom dia a todos nós. Bom Muito dia, obrigado. Rafael.
A sua participação é sempre muito importante. Muito obrigado, Rafael. E para ser prático, a gente já falou aí de toda essa potencialidade que, claro, tem a mulher, que não existem essas diferenças, isso é uma coisa tacanha e ignorante. É triste a gente falar que homem ganha mais do que mulher em pleno aí 2020 já. É muito triste. Mas ótimo eu ter isso, as meninas que estão nos vendo aqui. Pois é, posso começar assim, você já acabou de falar que não precisa ganhar sozinha na Mega Sena para passar a ser investidor. Como é que eu começo? Dá uma cartilhazinha aqui, como é que a gente pode começar? Primeiro eu preciso saber quanto eu ganho e quanto eu gasto. E 90% das pessoas com quem eu converso, elas não sabem esses dois dados básicos. É difícil, mais né? ou menos, não, mais ou menos isso. Eu preciso saber. A contabilidade mental, ela nos engana e eu preciso ter essas duas informações. E garantir que o que eu ganho é maior do que aquilo que eu gasto. Segundo, eu preciso me programar, Glauco. Olha, no meu orçamento eu quero começar investindo 10%, ou 20%, ou 30% da minha renda. E tem que ser disciplinado. Tem que ser disciplinado. E a disciplina começa pela data que eu escolho para fazer o meu investimento. Se a gente começa o mês e deixa ele rolar, né? O que sobrar eu vou investir, dinheiro na mão é vendaval. E normalmente não sobra nada. Então também outra coisa importante é eu decidir que eu vou investir aquele valor, o que eu vou fazer? Eu recebi a minha renda, seja o meu salário, seja a minha renda como empresário, como um profissional autônomo, eu já retiro aquele valor e imediatamente transfiro para o investimento. A outra coisa importante é que hoje a gente está vivendo um período aí de piso de juros reais, né? O que significa isso? Que quando eu pego ali a taxa de juros básica da economia, que é a Selic, e desconto a inflação, que é medida aí pelo IPCA, o que sobra de juros é o menor juro histórico que a gente teve no nosso país até então. Quando eu comparo lá com a década de 90, né, década de 80, a gente chegou a ter ali 20% de juros reais na nossa economia. O que isso significava? Que se eu colocasse R$1 atuando ali com juros compostos, em 4 anos eu teria esse valor do meu dinheiro, do meu capital dobrado. Hoje, com juros real tão baixo, eu preciso aí de quase 4 décadas para ter isso. Então eu também preciso buscar outras alternativas e me educar financeiramente. E um pouco além da renda física padrão, que é a poupança. Então eu preciso assumir o protagonismo também enquanto pessoa que busca por educação financeira. A gente até então não tinha educação financeira na escola, né? A maior parte não tem ainda, infelizmente, nas escolas. Acho que é uma matéria que deveria ser incluída, que é fundamental. Exatamente. Não, ela é fundamental para a pessoa entender. As pessoas não sabem o que é um juro composto. Exatamente, né? isso. Esse é um problema muito sério, porque a pessoa entra no crédito rotativo, por exemplo, não sabe que aquele é um juro composto que tem um negócio caríssimo. Exatamente. Né? E só não se aplica os juros compostos, né? Uma curiosidade é, por exemplo, os juros do cheque especial. Ele é juro simples. Por quê? Porque é para você usar por um período curto de tempo, mas o banco vai te cobrar aquele período ali, né? Na forma de juro simples, porque a conta vai ser maior para o banco. Então eu tenho que tomar esse cuidado e é muito comum as pessoas olharem o valor da parcela. Então eu vou comprar um celular, vou comprar um carro, vou comprar uma blusinha e eu parcelo aquilo ali e eu não olho quanto eu estou pagando de juros, quanto que é o valor à vista e quanto que seria o valor a prazo, e eu acabo olhando somente o valor da parcela por esse desconhecimento. E quando a gente fala de investimentos, a gente também tem que olhar com muito mais cuidado e muito mais carinho das nossas próprias finanças. E hoje a gente passa por um momento de desbancarização. Antes nós tínhamos ali somente a opção que se resumia a 5 bancos, né? E eu precisava fazer um investimento ali, e normalmente era poupança, aquele CDB pagando bem pouquinho, né? E aquele fundinho de investimento rendendo quase nada. Hoje eu tenho várias outras opções acessíveis, as contas nas corretoras elas não têm custo de manutenção, não tem tarifas, e eu consigo acessar produtos assim muito interessantes. Eu consigo acessar, por exemplo, o Tesouro Direto. Quando a gente fala aí do Tesouro Selic, por exemplo, né? Eu sempre escuto assim, Luciana, mas é tão pouquinho que eu tenho.
poxa vida, a gente consegue no Tesouro Selic fazer investimentos ali a partir de R$103, né? É muito difícil hoje também a pessoa ir até o banco para depositar valores menores que esse. Normalmente você junta um pouquinho para colocar. Outra coisa que eu escuto muito, não, mas eu vou movimentar esse dinheiro, eu preciso dele líquido. A liquidez do Tesouro Selic, que é o tempo que a gente consegue acessar, é no mesmo dia, imediata. Então eu consigo pedir o resgate hoje, amanhã tá lá na minha conta, né? Não, mas eu tenho medo da segurança, Glauco, eu fico insegura com isso. O risco da poupança qual é? Coberto pelo quê? O risco do banco coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. O risco do Tesouro Direto é o risco soberano do país. Então, isso daqui é garantido pelo governo federal. E independente de eu gostar ou não deste governo atual, ou dos anteriores, ou ainda dos que virão, é o risco do nosso país, que é o risco supremo, que o Brasil tem um bom rente de risco. Então, não existe aquele medo. A gente diz que não tem risco de crédito praticamente nesse título, que é o risco de eu colocar aquele dinheiro lá e eu não receber de volta. Depois que eu entro nesse universo, eu começo a navegar por outras possibilidades, consigo... Perfeito, Luciana, não, devo até fazer uma parte aqui, porque essa é uma verdade. Culturalmente, a gente falou, seja da escola, seja dos próprios lares mesmo, não nos dão essa educação financeira. Não. Mas como todo bom hábito tem que se começar e tem que se ser disciplinado. Exatamente. Você deu alguns toques aqui hoje, porque a grande parte do povo brasileiro acha que ainda, se eu não sou rico, eu tenho que pôr o dinheiro na poupança. Sim. E quando a coisa aperta, eu tiro da poupança. Exatamente. Né? Hoje existem recursos, e nós, nesse caso, claro, não estamos falando especificamente das meninas, mas em termos gerais, você acredita que essa cultura esteja mudando? Porque teve um boom de bolsa de valores, todo mundo queria entrar na bolsa, mas não se existe conhecimento. E outra coisa, é necessário, aqui eu vou fazer uma propaganda, ela vai gostar agora. Sim. É necessário que você procure um especialista que possa te orientar, seja qual for o tamanho da sua carteira, né? Sim, são questões importantes, né? Quando eu vejo essa euforia toda pela Bolsa... Euforia é uma boa palavra. Eu preciso entender o racional e entender basicamente o que significa. Qual que é a parte do meu investimento que precisa estar em renda fixa? Perfeito. Eu gosto sempre de começar falando da reserva de emergência, que é aquele dinheiro líquido que precisa estar ali. E a gente sempre trabalha ali entre 3 e 6 vezes o meu gasto mensal, que no caso de uma emergência, no caso de eu ficar doente, precisar passar no médico e sair com uma lista ali de remédios para comprar, furou o pneu do carro, ou no caso de desemprego, eu não preciso me endividar. Eu empresto de mim para mim e depois eu devolvo esse dinheiro. É o dinheiro da tranquilidade, que eu consigo encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Depois disso, esse dinheiro tem que ser a curto prazo. Eu vou trabalhar com o quê? Tesouro Selic, um fundo de investimento DI no curto prazo. Depois, quando eu falo daquele investimento de longo prazo, que aí eu consigo ter aquele dinheiro ali e ele não vai interferir na minha vida e eu posso deixá-lo ali, né, 5 anos, 10 anos, que é para o meu futuro ou para a realização de um sonho, aí a renda variável é uma ótima opção. Porque quando isso acontece, ontem foi um dia, como você também colocou aqui logo no início, de forte queda na Bolsa de Valores. Se eu coloquei tudo que eu tenho ali, o meu coração, o meu estômago, eles não aguentam. É aquele dia que a gente passa mal, porque o preço oscilou e eu, assim, tenho que sempre comprar. Diz a máxima antiga que jamais se põe todos os ovos na mesma cesta. Exatamente, diversificação, e essa é a palavra. Porque senão, Glauco, a gente ainda ouve muito e vê muito no dia a dia o efeito manada. Quando lá no Jornal da Noite, a gente escuta lá aquele jornalista na bancada do principal jornal do país falar, olha, hoje a Bolsa subiu, né, recorde histórico, vai chegar no 106, 107, expectativa de chegar no 115, 130. No outro dia, o meu telefone não para de tocar. Todo mundo querendo o quê? Comprar. Num dia como ontem, que a Bolsa cai, né? O telefone toca ao contrário. Olha, eu quero vender, quero sair. Mas a gente não deveria agir assim. No momento que o preço está baixo, eu compro. Quando o valor está alto, eu vendo. Então, são princípios que nessa interlocução diária é o que a gente tenta passar, né? Para meninos e meninas, para que consigam aí ter uma vida melhor, mais tranquila.
Mas para tudo isso é preciso que se comece. Exatamente. Né? Tem que ter disciplina, não pode ser, eu estou falando porque eu me incluo também, não pode ser hipócrita. Eu vou pôr todo mês R$100. Esse mês, não, esse mês eu não vou pôr, mas o mês que vem eu vou colocar 200. Já não funcionou. Não funcionou. Tem que ter muita disciplina. Luciana, nós estamos indo aqui para o final, infelizmente nosso tempo é curto aqui para conversar com você, mas eu agradeço demais a sua presença, principalmente essa cartilha que ela já deu. É fácil, primeiro precisa querer. Exatamente, é o primeiro passo. E jeito tem sim. Agora é imprescindível que você comece e claro, eu recomendo sempre que a gente procure um especialista, seja a área que for. Luciana Iquedo, da Iquedo, assessoria, né? Iquedo Investimentos. No escritório credenciado da XP. Exatamente, recomendo que você procure esse especialista e agradeço demais a sua participação aqui com esses toques maravilhosos aí pra gente começar. Quem sabe pode começar hoje já, né? Hoje, esse é o convite. Obrigada, um ótimo dia aí para todos. Nós é que agradecemos e procure a Luciana, que ela é uma pessoa simpaticíssima e, claro, muito capaz. Eu confiro aqui também a presença em nossos estúdios da Liane Mota, da LM Assessoria de Imprensa, que acompanha Luciana Iquedo. Eu agradeço muito a presença de Liane. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E a balança comercial da RM Vale. Matéria do editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. Região metropolitana no Vale Paraíba tem superávit de 3 bilhões de dólares em 2019. A balança comercial da região metropolitana no Vale Paraíba é superavitária em 3 bilhões de dólares de janeiro a setembro deste ano, segundo dados oficiais de comércio exterior do Ministério da Economia. No entanto, o valor é 15% mais baixo ao superávit do mesmo período de 2018, quando a região anotou 3 bilhões e 590 milhões de dólares. A queda é provocada principalmente pela retração de 67% no superávit registrado apenas no mês de setembro. O período encerrou com saldo de 153 milhões e 200 mil dólares contra 464 milhões e 400 mil dólares em setembro no ano passado. As exportações da região em setembro, que foram de 779 milhões de dólares, representa o segundo menor valor do ano, acima apenas de junho, quando a região exportou 655 milhões de dólares. É isso. Grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, grande abraço a você também, Xandu Alves, e a todos aí na redação do jornal O Vale. Um ótimo trabalho a todos vocês aí. E teve fim a espera do governo Isaías Santana para a aprovação do empréstimo de 60 milhões de dólares junto à CAF, que é a Corporação Andina de Fomento, lá em Jacareí. A CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, aprovou o financiamento na manhã de ontem e o tema foi apresentado no Senado Federal no início da tarde. A verba deve ser responsável por custear o PRODUS, que é o Programa de Desenvolvimento Urbano e Social, que engloba uma série de 8 obras viárias. Macrodrenagem do córrego do Tanquinho, expansão da malha cicloviária e a formação de parques na cidade. Entre as obras prometidas pelo pacote está a terceira ponte que, já licitada, deve custar cerca de 17,7 milhões de reais. A interligação da Davi Monteiro Lino com o Parque Meia Lua, promessa de governo, também deve ter ordem de serviço assinada em outubro. A previsão é a de que o financiamento leve cerca de 16 anos para ser quitado pelo governo. Agora, o texto segue para a promulgação. A ponte
que vai ser construída não é estaiada, não é? Não é estaiada. Não foi especificado aqui. Por enquanto, parece que não. Parece que não. Parece que não. Porque é um montante, convenhamos, 60 milhões de dólares dá hoje aí mais de 240, deve dar aí uns 250 milhões de reais. Um quarto de bilhão dá para fazer bastante coisa, né? Bastante coisa, então, desde que se tenha planejamento e correção. Sim. Então o pessoal tem que cobrar bem aí as autoridades aí do município para que o dinheiro seja bem gasto, porque são 60 milhões, aí vai ter juros, como a Luciana falou aqui anteriormente, não é brincadeira, é um negócio bem sério isso daí. Não, mas está de parabéns, Jacareí, e nossa, claro, sempre torcida para que exista exatamente isso que o Leandro falou. Observação, correção e, por parte de você, Sua Excelência, o eleitor e cidadão, cobrança, vigilância. É isso mesmo. E após a ofensiva da bancada do PT, a Justiça de São José dos Campos determinou ontem a suspensão da tramitação do projeto de revisão da Lei de Zoneamento. O texto estava previsto para ser votado na sessão dessa quinta na Câmara. Era o único item da ordem do dia. A decisão liminar que suspendeu a tramitação foi dada pela juíza Laís Helena de Carvalho Escamila Jardim, da 2ª Vara da Fazenda Pública, em mandado de segurança protocolado terça-feira pelo vereador Wagner Balieiro, do PT. Na ação, o petista alegou que o projeto não acompanha os estudos técnicos que subsidiaram parte das modificações propostas. Nesta quarta-feira, a vereadora Amélia Naomi, também do PT, protocolou o mandato de segurança para pedir a suspensão da tramitação do projeto. A ação, distribuída à 1ª Vara da Fazenda Pública, ainda não foi analisada. Essa é uma questão super importante para a cidade, é uma questão fundamental. E essa lei do zoneamento, a nova lei do zoneamento, ela tem uma série de problemas que não estão sendo resolvidos com essa... Porque a gente tem sempre uma alteração na lei do zoneamento, né? E a gente tem, nessa lei atual que está sendo proposta, uma série de questões que não estão sendo resolvidas, que não estão sendo analisadas de forma razoável. Por exemplo, a gente pega aquela região sudeste da cidade, Jardim da Granja, Jardim Uirá, aquela região ali não pode ter bancos, não pode ter supermercados, o zoneamento não permite. Em outras áreas da cidade já altamente adensadas, como por exemplo ali na Vila Diana, Jardim Aquários, o terreno que a gente tem bem aqui atrás da gente, aqui você pode construir edificações elevadas, você pode ter comércio, você pode ter serviços que em outras regiões da cidade não tem. O que acontece? A gente que olha para um terreno desse, a gente sabe o potencial, e eu estou fazendo um estudo sobre isso, até com base em imagem de satélite, dados do Censo Demográfico de 2010, quando você olha um terreno desse, você vê que ele pode virar um segundo Aquários, com a infraestrutura que nós temos viária e urbana aqui na região, isso pode se tornar um tremendo problema para os moradores que já residem aqui. Esse bairro já é uma ilha de calor. Eu lembro que quando veio o presidente da Associação das Construtoras aqui, ele falou que o adensamento populacional não gera mais trânsito, enfim, ele falou um negócio que não faz sentido. Então quando você olha para um terreno desse, que você sabe que vai morar mais gente, que você sabe que é uma ilha de calor, que vai ser um potencial gerador de fluxo imenso de veículos, isso vai gerar sim, vai travar o trânsito dessa região, isso gera problemas ambientais, isso gera uma série de problemas na cidade. E por outro lado, quando você olha outra região da cidade, como essa região sudeste, por exemplo, lá não tem nada. Então assim, eles estão com uma perspectiva de trazer esses investimentos, trazer esses recursos, criar uma nova infraestrutura num terreno aqui ao lado de uma área que já é altamente adensada aqui, a densidade é elevadíssima. Os apartamentos aqui, em média, não são tão grandes, a gente pega aí apartamentos, tem apartamento aqui de 200 e poucos metros quadrados, 300 metros quadrados, mas não é a regra, os apartamentos geralmente são menores. Então, é uma região bastante adensada, bastante verticalizada, com um terreno desse aqui, onde se é permitido construir uma infraestrutura gigantesca. E outras partes da cidade, como por exemplo a região de Jardim da Granja, Jardim Uirá, que eu também estou fazendo um estudo com base nisso, que não podem ter. Então assim, existem distorções aí que precisam ser corrigidas. A gente não pode só ficar acreditando no que o mercado imobiliário, no que as construtoras estão dizendo que vai ser bom, porque vai ser bom para o bolso deles. A gente tem que olhar o que é bom para a população, principalmente para aqueles que serão afetados. Então é importante que essa lei seja melhor discutida.
né? Então não é só também uma iniciativa da bancada do PT, existem movimentos sociais na cidade que estão indo para cima dessa lei, inclusive desses bairros que eu citei, aqui do Aquários, lá do Jardim Uirá, Jardim Esplanada também, que eles não querem verticalizar o bairro, querem continuar um bairro horizontal, né, de casas. Então essa é uma questão importante, polêmica e fundamental aí para a cidade. Não tem a menor dúvida, e mais uma vez é importante que você, cidadão e eleitor, eu sempre repito isso, acompanhe de perto e faça a sua participação, faça valer o seu voto e também a sua opinião, claro, tudo dentro do bom senso e da civilidade. Consulta pública realizada pela Prefeitura de Taubaté na semana passada mostra que quase 90% dos pais e responsáveis de 13 escolas se manifestaram a favor da adesão do município ao PECIM, que é o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O resultado foi divulgado pelo governo Ortiz Júnior. A gestão tucana não informou os números de cada escola. Foram 2.227 votantes, 2.002 se manifestaram a favor, 201 foram contra e 24 votaram nulo. São Paulo não está entre os 15 estados que aderiram ao PECIM, mas isso não impedirá Taubaté de adotar o programa. Entre os dias 4 e 11 desse mês, os municípios interessados em participar poderão fazer essa sinalização ao Ministério da Educação. No início de setembro, antes das regras do PECIM serem divulgadas, Ortiz chegou a anunciar que em fevereiro de 2020 seria inaugurada uma escola cívico-militar no bairro Vila São José. Agora, após o governo federal explicar que serão apenas 54 unidades em todo o país no ano que vem, a prefeitura passou a dizer que a escola da Vila São José está em estudo. Eu ia mandar um salve, então, uma lembrança para a querida deputada Letícia Aguiar, que falou que ela ia trazer, que o projeto era dela. Então tá bom, agora explica aí para a população que ela falou aquele dia aqui na entrevista, né? Então aí se explica melhor sobre isso, que disse que ia trazer, não, porque era um estudo, porque ia espalhar essas escolas. Estamos vendo, estamos vendo. Pois é, e olha, notícia boa também aqui. A Embraer abriu mais de 300 novas oportunidades de estágio em São José dos Campos. Os interessados nesses estágios devem se inscrever até 31 de outubro para o estágio. Para vagas como aprendizes, a inscrição é até 11 de outubro. De acordo com a empresa, as vagas de estágio são para atuação nos setores corporativo e administrativo, engenharia e operações e tecnologia. Para o programa de estágio, os candidatos selecionados terão direito a benefícios como Bolsa Auxílio, Vale Transporte, Vale Refeição e assistência médica e odontológica. As atividades estão previstas para começar em fevereiro e março de 2020. Também existem vagas para aprendizes. Os interessados devem se inscrever para as vagas de aprendizes até 11 de outubro. Para saber de toda essa dinâmica aí, claro, é só você entrar aqui no portal da SP Rio Mais, que tem todas as informações e a matéria completa, tá? Um caminhão ficou em chamas após tombar na rodovia dos Tamoios na tarde de ontem, no trecho de Caraguatatuba. 2 pessoas foram socorridas com ferimentos leves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 18 horas na altura do quilômetro 79. O caminhão que carregava tintas tombou na pista e ficou em chamas. Para o socorro, atuaram 3 viaturas e 8 oficiais. A equipe informou que, por volta das 19h30, o local foi deixado em segurança com controle total do incêndio. 2 mulheres foram presas na tarde de ontem após serem flagradas praticando tráfico de drogas no bairro Chácaras Agrícolas, em Guaratinguetá. No local, a polícia encontrou um sistema de monitoramento que registrava a chegada dos policiais. Acredite se puder. De acordo com a polícia militar, a equipe percebeu um homem que comprava drogas no local quando realizou a abordagem. Do local saíram 2 mulheres com porções de maconha e cerca de R$ 634.
A dupla confessou que fazia tráfico de drogas e indicou onde estaria o restante dos entorpecentes. A equipe apreendeu porções de crack, cocaína, maconha, uma arma de fogo, além de balança de precisão e 8 celulares. Ainda foi apreendido um sistema de câmeras utilizados para monitorar a possível chegada de policiais dos arredores. As duas foram presas em flagrante e permanecem à disposição da justiça. É a tecnologia chegando em todos os setores. Mas sabe o que eu acho que isso mostra? Que essa questão de guerra às drogas e de ficar tentando proibir e combater dessa forma, não tem resultado, porque é um jogo de gato e rato. Então a polícia vai lá, cria um aparelhamento, vai lá, tecnologia, é drone, é câmera, é isso. Os bandidos vão lá e começam a usar isso. Aí a polícia vai lá, inova, cria monitoramento digital, não sei o quê. Os bandidos vão lá. É um jogo de gato e rato, porque isso daí é um mercado, é um comércio, né? Então, infelizmente, existem consumidores, infelizmente, existe um mercado para isso e acaba sendo um jogo de gato e rato, né? Então, não vai ter fim nunca. Tráfico de drogas não vai ter fim nunca. Guerra às drogas não vai ter fim nunca. Vai ser sempre essa matança, a polícia correndo atrás, recurso público, dinheiro do Estado, do governo, sendo desperdiçado nisso. Os ladrões, os bandidos aí, os traficantes, gastando dinheiro com isso e vai ficar esse jogo de gato e rato. Infelizmente é um problema sem solução. Vai continuar assim até que se tomem medidas efetivas, né? Até que se tomem medidas educativas, que mostrem que não é o que você usar drogas, não é o caminho, mas se você ainda assim, que não é a liberdade, é o PSL, o Partido Social Liberal, então já que eles são liberais, né, e não gostam do comunismo e tal, então o Estado não deveria influenciar na vida das pessoas, né? Então assim, já é para proibir, então ou proíbe tudo, proíbe o álcool, proíbe cigarro, ou você pensa outras estratégias para você combater esse tipo de questão, que é a questão das drogas, né? Ou você pensa em estratégias como, por exemplo, os Estados Unidos, que é o grande modelo que o Bolsonaro está adotando, que é flexibilizar a questão, principalmente da maconha, porque já perceberam que isso é um mercado bilionário, né? Apesar de eu ser contra, de eu achar que isso aí faz mal para a saúde, achar que a pessoa não precisa disso, enfim, né? Mas se quer usar, que tem aí um aparato que existam condições para isso e tratar isso de fato como uma questão de saúde pública e não como uma questão de criminalidade, né? Porque a gente está vendo que isso daí, como eu falei, é um jogo de gato e rato, não vai resolver nunca. Hoje são os bandidos monitorando a polícia, amanhã a polícia monitorando os bandidos e assim vai eternamente sem uma solução de fato, né? Pois é. E vamos ao esporte. E a decisão será no Rio de Janeiro, com direito a árbitro de vídeo. Flamengo e Grêmio ficaram no empate por 1-1 na noite de ontem em Porto Alegre. A partida da volta será no dia 23, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem vencer estará classificado para a grande final da Copa Libertadores. E hoje, hein? Hoje tem jogo importante. Buscando se manter vivo na Liga Paulista, o Taubaté Futsal recebe N10 Jundiaí, às 20 horas, no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté. O confronto terá entrada gratuita, mas a torcida taubateana poderá colaborar aí com 1 quilo de alimento não perecível em benefício da campanha de doação promovida pela equipe da cidade. E o Leandro, não sei se você gosta aí, mas a espera parece que acabou, hein? Não sei se você gosta desse tipo de filme, o tão esperado filme do Coringa estreia hoje no Brasil. O filme, que conta com a origem do vilão dos quadrinhos do Batman, tem a atuação de Joaquim Fênix. Confira aí o trailer tão esperado desse filme aí. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur. Tem toda uma pegada no ar, né? Um filme escuro, bem... Um ar bem de HQ, de quadrinhos mesmo, né? This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clown. Pois é, sem dúvida, vale a pena conferir mesmo. Claro que existe aí toda uma legião de fãs mesmo, né? Sim. Que gostam disso, mas é um filme até pelas participações que tem. O Joaquim Fênix foi muito elogiado pela atuação dele no papel do Coringa. Vale a pena conferir, sim. Estamos chegando aí, meu querido amigo, ao final de mais uma edição. Como eu falei, estávamos saudosos de vossa presença Igualmente, na nossa bancada. igualmente. Aqui. Também estava sentindo falta de vir aqui. E semana que vem, espero que possamos estar aqui novamente. Agradeço a todos e agradeço a oportunidade mais uma vez. Nós é que agradecemos, Leandro. E olha, um recado especial para você. Amanhã também, aqui a gente está se despedindo hoje, mas amanhã, após aqui, o Abre Aspas, temos uma entrevista especial. Já estamos avisando com um dia de antecedência e amanhã a gente reitera. Uma entrevista especial com o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM. Você pode acompanhar e, claro, participar ao vivo a partir das 11h30 da manhã. Então, bota aí na sua agenda, bota o telefone para apitar amanhã. Aí uma entrevista especial com o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM, para você participar ao vivo. Eu agradeço muito a sua presença, a sua audiência aqui no Abre Aspas dessa quinta-feira, desejando um ótimo dia para você e, claro, esperando poder contar com a sua presença amanhã em mais um Abre Aspas. Ótimo dia e até amanhã.